eu resolvi falar sobre inteligência emocional nessa perspectiva da neuropsicanálise. Eu sei que a maior parte de vocês já conhecem o quesito neurociência e conhecem também o quesito psicanálise, em especial conhecem o significado, a essência, a definição de inteligência emocional. Mas a minha proposta aqui hoje é trazer, provavelmente, algo bastante novo para vocês, que é uma perspectiva da inteligência emocional à luz do que nós entendemos como neuropsicanálise e neurociência afetiva. O conteúdo que eu vou abordar aqui, logicamente, ele é sempre voltado para profissionais que atuam na clínica. Mas, se você é um profissional que também atua no RH, atua em instituições, em escolas, provavelmente o conteúdo que nós vamos abordar aqui vai mudar um pouco a tua perspectiva, o que você tem ensinado ou o que você acredita ser inteligência emocional. Como sempre, essa aula, a partir de agora, todas as aulas dessa comunidade receberão também um PDF com referências, tá? Para vocês acompanharem as referências que eu utilizei para fundamentar o conteúdo que eu estou apresentando. Para além disso, eu também irei disponibilizar, tá? Além desse PDF que acompanha as referências, em algumas aulas, especialmente em algumas aulas, o slide que a gente utiliza para apresentar as aulas. Não posso me comprometer a disponibilizar todos os slides, porque alguns slides têm direitos autorais, então não consigo compartilhar todos com vocês. Esse aqui, por exemplo, eu posso compartilhar. Esse slide eu vou compartilhar, mas demais slides nem sempre eu vou conseguir fazer isso. Um outro aviso fundamental é que as aulas da nossa comunidade, elas acontecem agora somente na modalidade gravada, ou seja, são videoaulas. Então, se você está na comunidade e, de certa forma, você está esperando acontecer uma aula online, nós não teremos mais essa aula ao vivo, tá? As aulas da comunidade acontecem somente na modalidade de videoaula, ou seja, gravado. Essa aula, eu sempre libero aqui um trecho no YouTube, falo um pouquinho sobre esse tema, mas a essência dessa aula, do começo ao fim, estará disponível na nossa plataforma. Portanto, se você é um profissional de psicanálise, de neuropsicanálise, de neurociência, psicologia, se interessa por neurociência afetiva e por neuropsicanálise, acesse o link aqui embaixo e se inscreva na nossa comunidade. Você terá acesso a aulas quinzenais sobre esse e outros temas que nós abordaremos hoje. Bom, vamos lá, né? Falando sobre isso, vamos entrar então no nosso assunto, no nosso tópico aqui. Primeiro ponto, gente, falar de inteligência emocional é preciso que eu faça um corte, uma separação bastante significativa aqui. Nós não estamos falando da inteligência emocional no quesito institucional, nós não estamos falando da inteligência emocional como os coach, por exemplo, falam sobre inteligência emocional. Nós não estamos falando de inteligência emocional como o psicólogo organizacional fala sobre inteligência emocional. Nós não estamos falando de inteligência emocional como o treinador emocional fala sobre inteligência emocional. A nossa perspectiva aqui é inteligência emocional no viés clínico, ou seja, na prática clínica. O que significa inteligência emocional? Quando eu atendo um paciente, quando vocês atendem um paciente, vocês estão aplicando, acreditem ou não, inteligência emocional do início ao fim de um processo terapêutico, de um processo de análise. Mas a maior parte dos profissionais não tem sequer consciência disso. Nós sempre falamos de inteligência emocional no intuito de falar disso em palestra, de falar isso em instituições, de falar isso em treinamentos. Mas não, a nossa prática clínica como um todo, ela é baseada, ela é fundamentada em inteligência emocional, e vocês vão entender o porquê, tá? Só queria fazer essa separação. Então, aqui, nós falaremos de inteligência emocional voltado para a prática clínica, para profissionais de saúde mental, por um viés neuropsicanalítico. Ok? Quando nós vamos falar de inteligência emocional, eu sempre acho interessante a gente verificar a etimologia da palavra inteligência, né? Por que etimologia? Ou seja, a origem, a essência da palavra inteligência. Quando eu fui expressar a primeira vez inteligência emocional, a maior parte das pessoas não sabem o conceito, o significado da palavra inteligência. Quando nós falamos de inteligência, nós precisamos entender que quem deu esse nome para essa atitude, para essa habilidade, o que essa pessoa desejava transmitir. Qual era a essência da informação que a pessoa pretendia trazer ali? Então, a primeira coisa que nós temos que considerar é a etimologia, a origem, a essência, o objetivo dessa palavra. E inteligência vem do latim, que significa intellegere, intellegere, que em sua essência significa compreender, raciocinar, adaptar-se, ou seja, agir, se movimentar e etc. Já quando nós falamos de emoção, e aí eu estou falando de inteligência ligada à emoção, eu estou falando em agir, em aprender a lidar com afetos, tá? E isso é um ponto importante para a gente considerar. Então, se eu estou falando de inteligência, eu não estou falando, pelo menos não na etimologia da palavra,
de algo que seja apenas ou limitado ao viés cognitivo, que seja limitado à ideia de inteligência intelectual, de inteligência racional. Eu estou falando de uma compreensão e eu estou falando de uma adaptação. E quando nós falamos de adaptação, nós falamos basicamente de evolução. Nós vamos retornar ao bom e velho livro do Charles Darwin, né? A teoria das emoções, ou seja, a expressão das emoções nos homens e nos animais. Essa é a obra a qual se baseia essa aula aqui. Mas se nós olharmos para esse mesmo conceito de inteligência emocional, a própria inteligência, separar essa inteligência, por exemplo, do emocional, vocês vão perceber que quando alguém fala para você, nossa, você é uma pessoa muito inteligente, no senso comum isso é positivo. No senso comum isso é muito significativo, né? Você é uma pessoa muito inteligente. Mas nesse mesmo senso comum, quando alguém fala, nossa, você é uma pessoa muito emocionada, isso não traz um viés positivo, isso não traz um viés de algo bom, de algo que é benéfico, etc. Se alguém diz você é muito emocionada e você é muito inteligente, nós temos uma dualidade diferente. Algo que é positivo quando alguém se refere a você e algo que é negativo quando a mesma pessoa se refere a você. E aí nós temos um ponto. Nessa classificação do senso comum seria dizer que a inteligência ela é melhor que a emoção. Porque dizer que você é muito inteligente é bom, mas dizer que você é muito emocionado ou muito emocionada é ruim. Entende? Então aqui nós temos uma inteligência que, pelo senso comum, está acima da emoção, que está acima da emocionalidade. Então, inteligência emocional seria basicamente a inteligência que controla, que reprime, que administra, que faz a gestão da emoção. Se você tem apenas emoção, é ruim. Se você tem apenas inteligência, é bom. Mas se você tem inteligência emocional, significa que você tem o bom e você tem o ruim, tá? Claro, isso eu estou falando nesse senso comum, tá? Eu estou só relatando isso para dizer que nós já temos um preconceito implícito baseado nesse senso comum, nessa realidade de como se a inteligência tivesse a função de ser a controladora da emoção. Por que eu falo isso? Porque quando você vai abordar isso, tá, com os seus pacientes, etc., usar esse conceito de inteligência emocional, você já precisa levar essa explicação para ele. Você já precisa tirar ele desse senso comum e trazer a essência dessa palavra, desse significado de inteligência emocional, para que ele esteja aberto a essa proposta, ok? Então, vamos desconstruir essa ideia do cérebro, né, e do coração, ou essa ideia da emoção ou da razão. Se a gente fala da emoção ou da razão, você não pode agir no calor da emoção. Você tem que usar a razão. De novo, nós estamos dizendo que a razão, que a inteligência, que a cognição é melhor do que a emoção, é melhor do que o instinto. E nesse ponto, se nós falamos da essência e do significado da inteligência emocional a partir da sua etimologia, que é raciocinar, adaptar-se e compreender, não, a emoção não é ruim, tá? Então vamos desconstruir essa separatividade de mente e corpo ou do mente e cérebro e unir como uma coisa só, tá? Não existe inteligência sem emoção e não existe emoção sem inteligência. As duas coisas coexistem. E o fato de uma ser positiva ou de uma ser negativa parte de um senso comum e não da essência do que ela realmente significa. Não da essência do que realmente inteligência emocional significa. O papel que ela cumpre, a função que ela tem. Se eu fosse dividir ou estruturar isso para ficar mais fácil de entender, né, eu sempre utilizo essa imagem que o Paul MacLean vai estruturar para nós, que é a ideia do cérebro trino. Ou seja, vocês podem ver na imagem que nós temos ali uma instância na cor rosa, que significa basicamente, em essência, o nosso neocórtex, né? O neocórtex, a nossa cognição, que data aproximadamente, os estudiosos vão dizer, cerca de 60 a 70 milhões de anos de existência. Esse neocórtex é responsável pelo nosso raciocínio, é responsável pelo nosso planejamento, é responsável pela nossa capacidade de pensar a consequência de um ato, é responsável pela nossa capacidade de fazer cálculos, é responsável pela nossa capacidade de intelectualização, de racionalização. É para isso que esse neocórtex evoluiu. Abaixo desse neocórtex, nós temos o sistema límbico, ou o que o Paul MacLean se refere como o cérebro mamífero. Então, abaixo desse neocórtex, temos esse sistema límbico, onde estão alocadas as emoções, onde estão alocados alguns afetos. Esse sisteminha aqui, ele tem aproximadamente 200 milhões de anos de existência. Ele é mais primitivo, ele faz o papel de intermediação entre o neocórtex e o tronco cerebral ou o cérebro reptiliano. Se nós estivéssemos falando de estruturas psicanalíticas, nós diríamos que
O neocórtex se refere especialmente ao superego, o límbico se refere ao ego, que é responsável pela intermediação entre as duas instâncias, a mais primitiva, que seria o tronco cerebral, representando na psicanálise o id, e a instância mais evoluída cognitivamente, que é o neocórtex, que na psicanálise seria representado, por exemplo, como o superego, aonde estão os nossos valores, a cultura, a moral, os princípios e os costumes. Mas, então, esse sistema límbico, onde estão as emoções, na teoria psicanalítica seria o ego. Qual que é o papel do ego dentro da perspectiva psicanalítica? É fazer a intermediação, dizer assim, o id tem necessidades, o superego não quer deixar o id atender às necessidades e existe a realidade. Então, ele atua como um intermediador. Ele faz o intermédio entre essas duas instâncias para que o id realize as suas necessidades sem ferir totalmente os princípios e os valores do superego. Abaixo desse superego em psicanálise ou abaixo desse sistema límbico em neurociência, nós temos o cérebro que o Paul MacLean vai chamar de reptiliano. Por que reptiliano? Porque esse é um cérebro, uma instância conhecida como tronco cerebral ou tronco encefálico, que está presente nos répteis, ou seja, lagartos, cobra, jacaré, etc., são animais que apresentam essa estrutura do tronco cerebral. Mas essa instância do neocórtex, ela é especialmente desenvolvida nos seres humanos. O que eu estou dizendo é que os lagartos, os répteis, as cobras que têm tronco cerebral, mas que não têm neocórtex, são reptilianos porque eles não conseguem planejar, eles não conseguem pensar consequências, eles não conseguem raciocinar a consequência de suas atitudes, não conseguem planejar o futuro e não conseguem fazer cálculos. Isso é o que a teoria do Paul MacLean vai dizer. Se nós fôssemos trazer isso para a nossa linguagem de inteligência emocional, nessa teoria do Paul MacLean, eu estaria dizendo que o neocórtex seria a instância que vão dizer que a instância responsável pela inteligência, ou seja, a inteligência está alocada no neocórtex. Assim como alguns autores vão dizer que inteligência não está presente em outros animais, a não ser o ser humano e alguns primatas. Claro que há discussões em dizer que o golfinho é um animal inteligente, que o elefante é um animal inteligente, etc. Mas nessa perspectiva, o neocórtex, que está presente no golfinho, que está presente também no elefante, que está presente no macaco, seria também o responsável pela inteligência. Isso é o que essa teoria vai dizer. Abaixo, então, desse neocórtex que tem a instância da inteligência, nós temos as emoções. Ou seja, essas emoções é como se elas não fizessem parte dessa instância de inteligência. Mas lembrem-se, assim como a psicanálise faz o papel basicamente do ego é o quê? É, de certa forma, intermediar, fazer negociação e interagir com esse superego, ou seja, interagir com essa inteligência. Abaixo, então, dessa inteligência que é representado pelo sistema límbico, nós temos o cérebro reptiliano, que é representado pelos afetos. Entendam, gente, afetos é algo mais primitivo, mais puro e mais antigo do que as emoções e significativamente anterior do que os pensamentos à cognição. A cognição, o neocórtex, data aproximadamente 60 a 65 milhões de anos de existência, enquanto o cérebro reptiliano data aproximadamente 560 milhões de anos de existência. Então, é uma diferença significativa. Traduzindo, então, a cor rosa, nessa instância cerebral, representa a inteligência. O amarelo, nessa instância cérebro mamífero, representa as emoções. E o cérebro reptiliano, a cor vermelha, representa os afetos. Aqui eu estou apenas utilizando isso como metáfora, tá bom? E aí eu trago para vocês nessa imagem algo para a gente pensar juntos. Vamos lá. Quando a gente fala então do neocórtex, nós estamos dizendo, e aí alguns autores vão dizer, que o neocórtex é, teoricamente, o único caminho para representar a inteligência. Esses dias eu vi uma imagem que um autor publicou o cérebro de um golfinho e do lado ele publicou o cérebro de um ser humano e ele falou assim: não é o acaso que o golfinho é um dos animais mais inteligentes da Terra. Na expressão dele, ele estava atribuindo a ideia de inteligência ao neocórtex. Dado o tamanho do neocórtex do golfinho, como vocês podem ver nessa imagem aqui, isso é representado o cérebro do golfinho. Aqui ao lado esquerdo vocês têm o cérebro humano. Depois tem cabra, leão marinho, gato, urso polar, chimpanzé, leão, zebra, rato, mico-leão dourado, macaco réus, coelho, etc. Peixe-boi. Então, tudo isso aqui é uma instância neocortical, tá? Aqui não tem tronco cerebral, é apenas o neocórtex sendo representada por tamanho de massa, tá? O tamanho da massa que significa neocórtex nesses animais.
E aí eu trouxe aqui um macaco para vocês perceberem, um macaco-aranha, etc. E vocês vão perceber que o tamanho do neocórtex desse animal, representado pela instância do córtex pré-frontal, é bastante mínima, é bastante significativa, no intuito de que a inteligência que ele tem não corresponderia à instância neocortical que ele tem. Do outro lado, vocês têm uma gralha, né? Uma espécie de corvo. Essa gralha, basicamente, ela não tem neocórtex, ela tem uma outra estrutura que cumpre a mesma função do neocórtex. Mas o interessante é que esses animais, a gralha, por exemplo, que não apresenta exatamente o neocórtex, mas uma outra instância que cumpre essa função, tem um nível de inteligência que os pesquisadores vão dizer significativamente impressionante. Não só a gralha, como se vocês olharem outros animais, como os polvos, por exemplo, que não têm nenhum tipo de neocórtex, e ainda assim apresentam habilidades bastante significativas de inteligência, como sendo, por alguns autores, eleito um dos animais mais inteligentes do mundo. O que a gente está tentando dizer aqui é que o conceito de inteligência, nesse quesito evolutivo, não está de forma alguma atrelado como único caminho para se mensurar que esse animal tem ou não inteligência, que esse animal é ou não inteligente. Eu não posso pegar um animal que não tem uma presença de um neocórtex bastante desenvolvido e concluir que esse animal não é inteligente porque ele não tem neocórtex. Mas notem que o impressionante dos nossos autores em neurociência é que eles vão dizer que, basicamente, o que separa o ser humano dos outros animais, entre aspas, irracionais, é o fato de nós conseguirmos pensar sobre as nossas ações. É a capacidade de nós planejarmos, é o desenvolvimento neocortical bastante significativo. A Suzanne Colan-Rosel, que é uma neurocientista que eu adoro, que descobriu que nós temos exatamente 86 bilhões de neurônios, vai dizer que nós só conseguimos desenvolver essa massa significativa de neocórtex, em especial córtex pré-frontal, porque nós aprendemos, diferente dos outros mamíferos e animais, a utilizar o fogo. À medida que nós aprendemos a utilizar o fogo, nós conseguimos cozinhar os alimentos, e uma vez que essas raízes eram cozinhadas, o processo de digestão que implicava energia do nosso corpo era bastante menor se comparado ao tempo que nós comíamos as raízes e os frutos sem cozinhá-los. Dessa forma, essa energia que implicava na digestão, agora com esses alimentos cozidos, tem um foco maior, uma direção maior para o desenvolvimento neocortical e não mais para a digestão. Mas aí eu estou trazendo uma perspectiva que diz que o fato de nós termos desenvolvido o neocórtex se deve à nossa, entre aspas, inteligência de aprender a utilizar o fogo. Agora, notem um fato interessante. Se nós temos autores que defendem que a inteligência está atrelada à capacidade neocortical, significaria então dizer que os animais e as pessoas que não têm nenhum tipo de neocórtex não têm o atributo da inteligência? Não são pessoas que conseguem expressar o que sentem? Não são pessoas que conseguem sinalizar o que desejam, que conseguem expressar níveis, comportamentos, atitudes e ações tão inteligentes quanto os animais que, como o golfinho, etc., que apresentam uma grande quantidade de neocórtex? A perspectiva neuropsicanalítica afirma que é errado dizer que a inteligência esteja atribuída ou relacionada, ligada a uma presença ou não neocortical, que a inteligência seja fruto do próprio neocórtex. O neocórtex pode refinar, ele pode trabalhar, melhorar essa inteligência e, em especial, a aplicabilidade dessa inteligência. Mas o neocórtex não é responsável por gerar essa inteligência. Essa inteligência é gerada por uma região muito mais primitiva, por regiões subcorticais, que são as mesmas regiões que vão gerar o conceito de consciência. Por muito tempo, por origem e influência da filosofia, se acreditou que a consciência estaria armazenada no neocórtex. O próprio Freud também se confundiu, influenciado por essa teoria filosófica, que a consciência estaria relacionada ou ligada nessa região neocortical. Mas estudos recentes, como o do próprio Dr. Mark Solomons, Jaak Panksepp, Ledoux, vão demonstrar que, na verdade, a consciência se dá numa região muito mais primitiva, presente não apenas no ser humano, mas presente em todos os mamíferos, e em especial em todos os animais vertebrados. Da mesma forma, o conceito de inteligência emocional também, dessa perspectiva evolutiva, não está ligada e não depende exclusivamente do neocórtex. Como eu disse, pode ser refinado por ele, mas ela parte de regiões muito mais primitivas. Um exemplo que eu apresento para vocês são animais e crianças que não apresentam nenhum tipo de neocórtex. São crianças que nasceram sem nenhum tipo de neocórtex, nenhuma estrutura neocortical.
assim como animais como o próprio polvo, que não apresenta nenhuma instância, nenhum lugar em todo o corpo dele que se configure uma instância neocortical. Assim como a abelha, cuja tem a capacidade impressionante de conhecer rosto e guardar esse rosto para toda uma existência, e quando ela vê esse rosto novamente, ela lembra do rosto que ela está vendo, rosto humano, assim como crianças que nascem numa condição que nós chamamos de endenecefalia. Essa endenecefalia significa crianças que nascem por complicações durante a gestação sem nenhum tipo de neocórtex, mas crianças que nascem apenas com o sistema límbico e o tronco cerebral. Crianças que desafiam a medicina e ainda continuam vivendo. O pequeno Kaique, por exemplo, completou 1 ano de idade. O que ele teve como dado, trago pela própria medicina, como um laudo, é que ele teria no máximo 1 mês ou 2 meses de vida. Kaique completa 1 ano, né? E agora está expressamente inteligente no sentido de saber o que ele deseja, saber do que gosta, o que deseja, o que não deseja, saber o que agrada ele, o que não agrada, saber o que ele acha como preferência para alimento, o que ele não acha como preferência para alimento. Então, o Kaique não só desafia a medicina, como desafia o conceito de inteligência dessa perspectiva evolutiva. No caso especial da inteligência emocional, que o povo apresenta, que a abelha apresenta, que o Kaique apresenta, que outros animais apresentam, nós não estamos dizendo, de fato algum, que essas pessoas ou esses animais têm o que nós entendemos como inteligência emocional no quesito institucional, inteligência emocional no quesito coach, inteligência emocional no quesito de treinador emocional. Nós estamos dizendo que inteligência emocional parte pela própria etimologia da palavra inteligência e da palavra emoção como a capacidade básica do animal sobreviver, como a capacidade básica do animal saber o que ele está sentindo, sentir alguma coisa e, a partir do que ele sente, saber atender, agir, ter uma ação no mundo para atender essa necessidade. Esses animais, como por exemplo o próprio polvo, que é eleito um dos animais mais inteligentes do mundo, como o pequeno Kaique, que consegue expressar para a mãe aquilo que ele gosta e o que ele não gosta, que sabe expressar através de expressões corporais, não através da voz, que é implicada pela capacidade da ausência cortical, mas através de movimentos musculares, através de grunhidos que ele consegue fazer, alimentos que ele prefere e alimentos que ele não gosta, atividades que ele sente prazer e atividades que ele não sente prazer, que sorri, que expressa um sorriso, uma fisionomia bastante marcante de felicidade quando vê a mãe, expressa uma fisiologia de bastante tristeza, protesto, quando é induzido a fazer coisas que ele não quer fazer. Assim como a abelha, que consegue perceber e guardar um rosto, a fisionomia e lembrar dessa fisionomia, que segue, de certa forma, uma linha, uma hierarquia dentro dessa colmeia, dentro dessa linha de outras abelhas. As crianças que apresentam essa condição de andranecephalia, que também, como o Kaique, apresentam expressões emocionais. Ou seja, se esses animais, se essas crianças conseguem sobreviver, se eles conseguem expressar o que eles estão sentindo, se eles conseguem encontrar alimento, se eles conseguem encontrar parceiros para se relacionar e continuar produzindo, passando adiante a sua genética, se eles conseguem recuar quando eles veem uma ameaça, se eles conseguem se aproximar quando eles veem uma possível presa, se eles conseguem se esconder, se camuflar, se fugir do perigo e se aproximar daquilo que é benéfico, basicamente eles estão utilizando, para continuar existindo e sobrevivendo, a essência da inteligência emocional por essa perspectiva evolucionista. Inteligência emocional, então, não depende do neocórtex. Inteligência emocional depende da capacidade do organismo vivo de perceber o que ele está sentindo e ter uma atitude no mundo que é guiada por aquilo que ele está sentindo. Eu sinto prazer ao me aproximar de algo ou eu sinto desprazer? Se eu sinto prazer, eu continuo me aproximando. Se eu sinto desprazer, eu vou recuar desse objeto, desse estímulo. Isso é o conceito de inteligência emocional. E tanto o Kaique, como a abelha, como o polvo, têm essa capacidade de saber o que sentem, quando sentem e o que eles devem fazer a partir do que eles estão sentindo. Isso é o conceito evolucionista de inteligência emocional. Quando os nossos pacientes padecem de uma patologia, de um sofrimento emocional, e eles sentem esse sofrimento emocional, isso se torna uma demanda, um sofrimento, e eles buscam um processo de análise, eles buscam uma terapia, isso já é o primeiro passo de uma inteligência emocional.
Saber que você sente alguma coisa, que você continua insistindo em alguma coisa que te faz mal e buscar ajuda para resolver isso. Isso é um refinamento do neocórtex para o conceito de inteligência emocional. Mas entendam que, se não houvesse um processo evolutivo que está presente no polvo, que está presente na abelha, que está presente no caique, um processo homeostático que gerasse esse sofrimento e que tornasse esse sofrimento consciente para o indivíduo, ele jamais teria o movimento de buscar uma ajuda, de buscar um alívio para aquilo que ele está sentindo. Nesse quesito, então, nós estamos dizendo que inteligência emocional é a capacidade do organismo de sobreviver, de continuar existindo, de garantir e suprir as suas necessidades. Então, agora nós temos